Oi, gente, bem-vindos de volta ao projeto Boomerang, tá? Professor Sérgio na área. Bom, vamos lá para a gente continuar nossas atividades da 10ª semana. Na 10ª semana, além dessa planilha que a gente fez no outro vídeo, tá? Eu peço a vocês para criarem o gráfico. Tem gente que se enrola um pouco com a criação de gráfico e não sabe muito bem ao certo qual é a necessidade dele. Eu, particularmente, poucas vezes eu me vi diante de uma situação que era necessário realmente a utilização de um gráfico. Os gráficos no Excel eles são muito úteis quando você quer demonstrar visualmente um valor, porque o número às vezes não provoca o mesmo impacto que o gráfico. O gráfico é uma forma, né, vamos botar assim, mais visual de você ver a diferença entre números, ou o crescimento ou decréscimo de algum índice. Então você consegue ver uma distribuição de uma forma mais fácil e mais rápida de compreensão do que um conjunto de números soltos. Então, como eu pedi na nossa atividade, para a gente fazer um gráfico relativo ao total das despesas e o total de despesas. Ou seja, eu vou gerar um gráfico que demonstre esses totais aqui, esse 1.229 e o 2.550, para fazer um comparativo. Mas eu poderia criar qualquer tipo de gráfico. Tá? Nesse caso, o gráfico que a gente vai criar é um gráfico simples de coluna, vão ser só duas colunas. Mas depois eu vou fazer um gráfico de pizza mostrando para onde foi o meu dinheiro. Vai ser um gráfico de pizza em que cada fatia vai ser um item. Então eu vou saber das fatias qual foi o maior pedaço que comeu o meu dinheiro. Para você criar um gráfico, o que acontece? Você tem que selecionar o rótulo, né, dos elementos e os valores. Só que no caso, o que acontece? O rótulo é o texto, então eu vou botar que é o salário e o total 2.550. E o outro rótulo vai ser despesas, cujo total é 1.229. Só que repara uma coisa, a palavra despesa está aqui e a palavra e o valor está aqui. Mesma coisa. Eu tenho várias colunas, porque normalmente em gráfico você simplesmente seleciona o intervalo de células que contém os valores que você quer gerar o gráfico e aí você simplesmente clica em inserir gráfico e pronto. A criação do gráfico é fácil. Selecionar os elementos corretos para o gráfico é que requer um pouco mais de atenção. Então vou fazer com vocês o que acontece. Isso daí é aula de Windows básico. Quando você precisa de selecionar elementos que não são contínuos, ou seja, não estão um do lado do outro, você utiliza a tecla Ctrl. Então vamos lá, vou selecionar aqui a palavra salário, vou pressionar, vocês não estão vendo, mas eu estou pressionando no meu teclado a tecla Ctrl e vou clicar no valor que eu quero, que é esse. E em seguida, repara que eu marquei o segundo sem desmarcar o primeiro. Em seguida eu vou selecionar despesas e vou selecionar o valor total de despesas. Ok. Agora eu quero inserir o gráfico. Eu simplesmente vou vir aqui, menu inserir. Vamos lá. Aí me dá gráfico recomendado. Aqui eu vou fazer o gráfico simples, que vai ser, como eu falei para vocês, um gráfico de coluna. E vou escolher, vou fazer um gráfico rapidinho, um gráfico 2D. Não precisa nada rebuscado. Prontinho. Vamos lá. Ok. 2D. Pronto. Aqui no caso, eu posso até agora editar a legenda. Só que vamos excluir ela aqui por enquanto. Esse aqui está bem comparativo. Opa, perdão. Comparativo entre receitas e despesas. Entre receitas e despesas. Ok. Aqui eu não preciso. Eu posso agora aqui colocar um rótulo. Vamos lá, adicionar rótulo. Adicionar rótulo. Ok. Eu posso agora também aqui. Tá sério? Não, tá bom. Prontinho. Com isso você já tem. Ah, mas ficou em cima da tabela. Tudo bem, eu posso redimensionar. Eu posso. Opa. Que eu cliquei no
Isso, eu posso mover e botar isso em qualquer lugar. Se tiver grande aqui, não tem problema. Eu posso formatar, tá ok? Então, a criação do gráfico, a gente vai fazer um outro ali que vai ser mais simples para vocês. Essa criação desse gráfico é bem simples. A única coisa, entre aspas, vamos botar assim, o macete dele, é que como são elementos separados, opa, coma pra ativo, credo, que foi isso que eu escrevi? Desculpa. A única coisa que complica um pouquinho é porque os elementos são separados. Uma outra forma que eu poderia simplificar para a geração desse gráfico seria o seguinte. Aí vem mais uma dica do professor Sérgio. Eu vou fazer uma outra planilha, abrir uma nova guia, pegar os elementos que eu quero para o gráfico e lá esses elementos vão estar um do lado do outro, o que vai simplificar muito a criação do gráfico. Então olha só, vamos lá, vou criar uma nova planilha. Nessa planilha, deixa eu aumentar aqui o zoom, tirar a cara do professor Sérgio daqui. Volta a cara do professor Sérgio para cá. Então vamos lá, aqui eu vou fazer o seguinte. Gráfico comparativo entre botar receitas primeiro, né, que é o maior valor, e despesas. Ok. Aí agora eu vou pegar lá na primeira planilha os valores que eu quero. Lembra, eu vou montar na verdade uma fórmula de referência. Vou dizer que é igual e vou dizer, olha, aqui vai ser receitas. E o valor aqui vai ser igual ao total das minhas receitas. Ok. Agora aqui vão ser minhas despesas. Perdão, o professor está de língua presa hoje. Vou dizer que é igual às despesas. E vou colocar aqui que é igual ao valor. Então eu vou lá, dei igual, vou lá na planilha 1. E pego o total de despesas. Ok. Pronto. Com isso, eu já tenho as informações que eu preciso para gerar o gráfico. Agora vocês vão ver que vai ser bem mais simples. Selecionei o intervalo. Lembrando que isso aqui está na célula 1. Eu não botei aquele mesclar e centralizar, que isso aqui é básico. Agora vamos lá. Inserir. Gráfico, coluna. Opa, perdão que pegou aqui o... Não precisava. Como eu fiz o... Vamos lá de novo. É porque eu peguei aqui e ele considerou isso aqui mais um elemento. Isso aqui é o rótulo do gráfico. Então eu pego os elementos que vão compor o gráfico, inserir, gráfico 2D. Pronto. Bem mais simples, né? E aqui no título eu posso até copiar aqui, né? Vou botar aqui, ó. Comparativo. Opa. Por que demora assim? Eu não sei. Comparativo. Receitas versus despesas. Prontinho. Tá aí o gráfico. Se eu quiser no gráfico agora, que ele além a gente já tem aqui, né? Você vê que ele tem aqui que esse valor tá bem alto. Se eu quiser assim mesmo que ele exiba ou quiser personalizar, em cada coluna eu posso clicar com o botão da direita, vamos lá, ó, adicionar rótulos. Então eu posso botar texto explicativo ou rótulo. O rótulo ele vai pegar o valor, porque o título já está aqui. Vamos lá, adicionar rótulo de dados. Aí ele me pergunta, tá vendo? Ó, valor. Gente, o que acontece? Na verdade, a parte de gráfico do Excel mereceria um curso à parte só para isso. Eu posso mudar a cor, por exemplo, a receita eu vou deixar azul. Eu quero aqui o gráfico, o vermelhinho, o despesa. Vamos lá, preenchimento. Eu vou botar... Opa, ele pegou os dois. Vamos lá, preenchimento. Pronto. É porque quando eu selecionei os dois. E ficasse um troço mais visível. Então, isso que eu estou falando para vocês. O gráfico em si, ele é uma expressão visual dos números. Ele serve quando você quer fazer uma apresentação. Como normalmente minhas planilhas são para controle numérico, ou seja, eu preciso saber os valores, esse tipo de coisa
a mim nunca foi tão útil. Mas, por exemplo, na minha apresentação do TCC, que eu tive que apresentar um gráfico de evolução dos alunos, né, fazer a apresentação, o gráfico fez uma diferença total na hora. Porque uma coisa era eu falar a diferença numérica, outra coisa era eu exibir essa diferença numérica. Tá ok? Deixa eu salvar essa planilha aqui, que é da 10ª semana, e vou fazer rapidinho, de fechá-la aqui, e vou fazer rapidinho a da 9ª semana, aquela planilha anterior, que vocês também, se quiserem, podem fazer. Só que aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a evolução mês a mês, tá? Vou até mudar uma coisa aqui para me facilitar o gráfico. Por que eu fiz isso? Que aí fica mais fácil, que eu só preciso selecionar isso aqui. Então vamos lá, eu quero saber aqui o controle de vendas, as unidades vendidas. Então eu vou selecionar isso aqui e vou mandar ele, ó, inserir. Vamos lá, um gráfico. Pronto. Tá lá. Se eu quiser, né, também aquele esquema de mostrar rótulo. Assim fica melhor o texto explicativo. Adicionar. Eu quero tirar isso de cá, gente. Isso. Então acontece, o texto explicativo ele é legal, porque, né, ele me dá o período. Só que em janeiro eu já tenho aqui embaixo, eu não preciso disso. Então, vamos lá. Cadê? Ah, às vezes eu me perco. É mais fácil eu tirar. Então o que acontece? Mas aí como é que eu vou saber o que é receita? Siga aqui embaixo, tá vendo? Margem bruta, custo de vendas. O outro que eu falei para você, o outro gráfico, só para a gente fazer rapidinho, que você sabe que o limite do tempo do professor é de vídeo de 10 minutos. Por isso que eu estou correndo um pouco. Depois eu vou fazer um outro vídeo só de gráfico para vocês. Uma outra situação legal que eu posso fazer no gráfico seria a distribuição. Vamos dar um exemplo aqui. Tá, em janeiro foi isso aqui. Só que eu quero ver como que foi distribuído. Ou seja, eu tenho aqui os valores que vão totalizar um valor X. E eu quero saber, dentro desse valor X, qual foi a distribuição, percentual de cada um. Vamos lá, inserir um gráfico. Só que dessa vez eu vou fazer um gráfico de pizza. Pronto. Tá lá. Em janeiro, minha receita de vendas foi 50% exato da minha parte de vendas. O custo de vendas e assim por diante. Gente, claro, tem que analisar melhor, tá? Eu estou criando o gráfico rapidinho só para mostrar as ferramentas para vocês. Mas a gente agora vou fazer algumas outras planilhas para vídeo. Já vou deixar a planilha pronta só para criação de gráfico. Eu não me aprofundo muito em gráfico, porque, por exemplo, o gráfico não é o tipo de coisa que cai em prova de concurso, não é o tipo de coisa que no dia a dia vocês vão trabalhar. Mas é claro, é bom você saber, porque se você tiver que apresentar um relatório de desempenho ou apresentar um relatório de vendas para uma gerência, na hora da apresentação, o gráfico faz toda a diferença. Tá ok, gente? Esse vídeo foi meio corridinho, porque foi muita informação, por isso que eu estou falando. Vamos fazer um outro vídeo só de gráfico para vocês. O professor Sérgio agradece a participação de vocês, se despede e agradece pelo projeto Bumerangue, a sua paciência, a sua participação. Gente, a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.